Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor? Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje o Evangelho apresenta uma mensagem importante de Jesus para nós. Não tenhais medo. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a caminhar neste mundo vencendo os nossos temores. Todos nós temos medo de alguma coisa. Qual é o seu medo? Escute com fé a palavra de Jesus e peça a Jesus a graça de vencer o seu medo. Irmãos e irmãs, Jesus diz para não ter medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele diz, pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Então aqui estão as 2 possibilidades de morte. A primeira é inevitável. A morte vai chegar para cada um de nós. Todos nós iremos morrer. Santo Agostinho ele se coloca essa pergunta, Ele diz: por que tememos a morte? E ele responde que nós tememos a morte por causa do pecado. E ele mostra na vida de Cristo, Jesus que não tem pecado, ele sobe o Calvário e ele sabe que aquele é o destino reservado a ele, para salvar a humanidade. Então Jesus passa pela morte na dimensão onde ele está nos ensinando a vencer o medo de morrer. Quando Jesus vence a morte com a ressurreição é obra de toda a Santíssima Trindade, ali ele está mostrando que após a morte tem a ressurreição, tem a vida eterna. Então nós precisamos olhar a nossa partida não como um ponto final na nossa história, mas como o início da verdadeira vida, da vida em Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos desejar o céu ardentemente. E devemos pedir a Jesus que Ele tire do nosso coração o medo de morrer. Precisamos nos preparar para quando Deus nos chamar. Esse dia não tem um aviso prévio. Nós não sabemos nem o dia nem a hora da nossa partida. E Jesus diz: vigiai, pedindo que possamos estar prontos para quando Ele nos chamar. Quando Jesus diz para a gente temer aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno, aqui está a segunda possibilidade de morte, e todos nós devemos evitar. É a morte eterna.
a condenação ao inferno. O inferno existe. Jesus falou sobre o inferno. É doutrina católica. Porém, irmãos e irmãs, o inferno não é criação de Deus. É fruto da desobediência do homem, do orgulho do demônio. Queridos irmãos e irmãs, nós não somos feitos para a condenação final, para essa segunda morte, a morte da alma, a morte eterna. Nós somos feitos para a vida eterna. E a vida eterna começa hoje, na nossa vida. Hoje a igreja recorda uma santa nascida na Itália, mas veio muito jovem para o Brasil, veio ainda na sua infância, a Madre Paulina, e ela vai se dedicar à caridade. Ela se dedica a assistir os enfermos. E tem algumas experiências com Nossa Senhora, onde Nossa Senhora mostrava a ela o caminho a seguir como consagrada, como comunidade, como também comunidade de irmãs que se consagram a Deus. É com o amor a Deus no coração, com a proteção de Maria, que Nossa Senhora pôde ali indicar sempre o caminho a seguir. E a Madre Paulina trilhava esse caminho indicado por Deus e por Nossa Senhora. Assim ela chega à vida eterna e também vai ser reconhecida como santa entre nós, né? Queridos irmãos e irmãs, nós somos feitos para a santidade e assim iremos alcançar a vida eterna junto de Deus. Antes de encerrar com a bênção, gostaria de dizer que hoje nós estamos celebrando o nosso segundo dia de festa julina aqui na Vila Planalto. Venha participar conosco. A celebração começa às 18 horas, teremos a missa na Igrejinha de Madeira. A partir das 19 horas, nós teremos o início da nossa festa julina. Às 19 horas, no PAP, na Capela São José. Venha participar e festejar conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.